Tá, eu vou demonstrar então o 46. Demonstre que composição de duas funções lineares é uma função linear. Tá. Como a gente faz qual é a característica, né, de uma função linear? A gente define ela como mx mais b, onde m e b são duas constantes. M representa a inclinação da reta. Então, uma função linear a gente categoriza assim. Essa é a definição. Então, a gente vai fazer uma composição de duas funções lineares. Então, vamos fazer uma outra g de x aqui. Vou usar outros valores, nx mais c. Essa é uma outra função linear, com outras constantes diferentes. N pode ser igual a m, mas nesse caso não está especificado. Tem mx mais b, nx mais c. Duas funções lineares. Bom, a gente vai fazer agora, ele quer que a gente prova que a composição de duas funções lineares é uma função linear também. Então a gente vai fazer a composição linear de f bola g. Então a gente vai colocar a g dentro da f, o que ficaria? Ops, estava olhando para o outro lado, coloquei no lugar errado aqui. A gente ficaria agora m vezes n x mais c mais b. Tá, fizemos a composição aqui, certo? Coloquei essa g dentro da f. Nx mais c eu coloquei aqui no lugar do x, então ficou m vezes nx mais c, que é a g, mais b. Se a gente desenvolver isso daqui, então f bola g igual, fica mnx mais mc mais b. Tá, o que a gente tem aqui? O que significa mn? Mn é uma multiplicação de constantes. Se você está multiplicando uma constante por outra, a gente sempre vai obter uma outra constante. Então, a gente pode falar, por exemplo, que Mn é uma constante, vai dar um A, por exemplo. Então, Mn é um A. Por quê? Porque se você multiplicar duas constantes, exemplo, 2 e 3, 6. Para qualquer duas constantes que você pegar, vai cair numa outra constante. Então, isso daqui é uma constante. Agora a gente tem aqui mc mais b. Nós temos uma soma de constantes. Assim como a multiplicação, se a gente somar duas constantes, a gente sempre obtém uma outra constante. Então, mc mais b pode ser colocado como um t, que seja. Se você fizer, assim como mc aqui também é uma multiplicação de constantes, assim como mn. Então, mc é uma multiplicação de constantes que cai numa constante. Somando uma constante, exemplo, 2 mais 3, 5. Qualquer constante que você pegar, se você somar com outra, sempre vai cair numa constante. Então, isso daqui também é uma constante. Se a gente substituir isso que a gente tem, a gente vai ter que uma f. Nossa, minha filmagem ficou meio ruim, espero que não esteja substituindo aqui agora. Mn fica ax. E a mc mais b, eu vou colocar o t aqui, mais t. Isso aqui também é uma característica de função linear, onde A é uma constante e T é uma constante, tal como colocamos aqui. Poderia até deixar assim. Poderia até deixar desse jeito, não precisa nem trocar. Eu troquei mais para visualizar mesmo, que ficaria com uma função. Mas poderia deixar assim e falar, como Mn é uma constante, é uma multiplicação de constantes, Mc mais B também é uma constante, porque é uma constante mais uma constante, fica também de uma forma função linear. Eu substituí o Mn por um A e um Mc mais B por um T para ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente pode ver que caiu também numa função linear. O mesmo aconteceria se a gente trocasse e fizesse um G bola F. Se eu coloco essa dentro dessa, na hora de desenvolver cairia na mesma coisa. Então é assim que você demonstra. Você monta essa F bola G e cai nisso. E isso daqui, você fala, são constantes também, então ela cai numa função linear também.